Voltando ao assunto de hoje, que é sobre os vírus, vamos falar sobre a doença Covid-19. Meu povo e minha povo, eu não vou ficar aqui falando de 1 milhão de coisas que a gente vê na televisão, no noticiário, no Instagram, no Facebook, dessas notícias polêmicas, tá? Aqui a gente vai se concentrar na parte de ciências, na parte científica da coisa. Então, a professora não falou quase nada de como se prevenir, de como a gente tem que agir, quais são os sintomas, o que a gente tem que fazer se tiver. Não vou falar sobre isso, tá? Até porque a gente já tá saturado de tanta informação. Se você não está sabendo de nada, por favor, assista o jornal, dá uma pesquisadinha que onde você digitar Covid vai aparecer 1 milhão de cartilhas e tudo mais. Para a gente começar, vocês precisam saber que a Covid-19, esse nome aqui é o nome da doença. Essa doença é causada por um vírus que participa de uma família gigantesca de vírus. É a família dos coronavírus, dos COVs. É uma grande família de vírus que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Então, dentro dessa família aqui, coronavírus, está o vírus que causa a Covid-19. Eu trouxe aqui 3 exemplos de vírus que estão dentro dessa família COV. A gente tem o vírus chamado SARS, o vírus chamado MERS e o vírus que causa a Covid-19. Vamos lá para um breve histórico, tá? O SARS é uma doença causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS-CoV. Ele teve origem lá na China e nunca foi detectado aqui no Brasil. Ele foi detectado o hospedeiro natural no morcego. O hospedeiro intermediário é a civeta. Eu trouxe aqui a imagem dela. Ela parece uma raposa com meio que um gambá. É um mamífero, tá? E essa civeta contaminou o ser humano com esse vírus aqui, ó, SARS-CoV, que está dentro da família CoV. O MERS é causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, o MERS-CoV. Sua origem foi lá na Arábia Saudita, também nunca foi detectado aqui no Brasil. Seu hospedeiro natural é o morcego, o hospedeiro intermediário, o camelo, e o camelo infectou o ser humano. Todos esses vírus, eles naturalmente não infectariam o ser humano, mas por causa de várias mutações e várias ações erradas dos seres humanos, eles acabaram que conseguiram se adaptar ao corpo do ser humano e causar doenças gravíssimas, tá? Como eu disse, essa família aqui do coronavírus causa infecções no trato respiratório. E a Covid-19, essa doença aqui, é causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Aqui a gente tem a 1 e a versão 2.0 desse vírus, tá? Originou lá na China, em Wuhan. O hospedeiro natural é um morcego, tudo é estudo, tá? A gente ainda não tem 100% de certeza, mas ao que tudo indica, foi um morcego também. Não sabemos qual que é o hospedeiro intermediário que infectou o ser humano, mas a suspeita é que o pangolim tenha transmitido o vírus para os seres humanos. Depois, na nossa aula ao vivo, eu posso mostrar a foto do pangolim, quem não tiver um acesso muito rápido à internet, tá? Mas quem tiver curiosidade já pode digitar lá no Google e colocar o pangolim para vocês verem a fotinha dele. A Covid-19, ela tem uma alta taxa de transmissão por pessoas infectadas, então quem está infectado transmite, e também, óbvio, né, quem está infectado transmite. Não vou editar esse vídeo. Quem está infectado transmite, ponto. Mas quem está infectado e tem os sintomas transmite, mas quem está infectado e não tem o sintoma também transmite. Os assintomáticos, tanto quem tem sintomas, apresentou sintomas, e quem não apresentou sintomas, ambos vão transmitir essa doença. Dessa forma, a disseminação do vírus acontece bem mais rápido e em escala muito maior. A gravidade da doença vai depender do grupo de risco afetado, como a gente já sabe, e o intuito do distanciamento, do isolamento social, é reduzir a exposição das pessoas em relação ao vírus e aos riscos de contágio e disseminação da doença. Como a gente não sabe quem tem e quem não tem, porque tem gente que está assintomático, mas tem o vírus e transmite,
é melhor a gente ter esse distanciamento. Então, os números de casos tendem a diminuir quando não há interação social. Aqui, na parte de ciências, eu vou mostrar para vocês por que que o sabão ou o álcool, tá? Eles fazem a mesma coisa, ajuda na prevenção da Covid-19, da doença Covid-19. No vídeo passado, eu mostrei para vocês a estrutura de um vírus. A gente viu que ele é formado pelo capsídeo, que é aquela capa de proteína. Dentro tem um material genético, o do coronavírus, o SARS-CoV-2, é um RNA, tá? Não é DNA, é RNA. E além da proteína, esse coronavírus vai ter lipídio em volta, vai ter gordura. Então, o coronavírus é basicamente um vírus de RNA protegido por um envelope de proteína e lipídio. Os lipídios são facilmente dissolvidos em sabão. Quem lava louça aí, já viu que quando tem uma panela muito gordurenta, quando a gente joga só água, a gordura não sai muito bem. Agora, se a gente passar uma boa camada de sabão, um bom detergente, o detergente se mistura com essa gordura e a água consegue remover tudo isso. É exatamente o que acontece com o coronavírus que causa o Covid-19. Ao lavar as mãos com água e sabão, você destrói essa estrutura aqui, desativando esse vírus, evitando a sua contaminação e contaminação dos que estão próximos a você. Ou seja, a higiene pessoal é importantíssima nessa parte que a gente está vivendo, nessa vida de pandemia que estamos vivendo. E pandemia por quê? Porque é uma doença que se espalhou pelo globo terrestre inteiro, tá? Aqui eu trouxe um mapa mental para vocês, para curiosidade. Então, ó, coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias, provocando a doença que é chamada de Covid-19. A prevenção é ficar em casa. Fique em casa. Ai, professor, eu tô brincando na rua. Ai, professor, eu fui ali na minha vizinha, eu fui ali. Gente, isso não é isolamento social. Isso não é isolamento social. Se isolar é ficar na sua casa com o seu núcleo familiar, com as pessoas que você mora. Quem tem que trabalhar, não temos muito o que fazer, mas temos as medidas de higiene pessoal para prevenir quem ficou em casa. O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias. O contágio é de pessoa para pessoa, ou pelo ar, ou por gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro e até mesmo com toque. E as regiões que esse vírus entrou em contato, ele fica ativo por algum tempo, tá? Ele não é destruído imediatamente, não. Sintomas: tosse, febre alta, coriza, semelhante a uma gripe, mas, dependendo do grupo de risco, essa gripe pode se agravar e levar à morte, tá? O diagnóstico é feito com a coleta de materiais respiratórios. Fatores de risco: idosos, quando o sistema imunológico está comprometido, fumantes, quem tem problema cardiovascular e vários outros fatores de risco. O tratamento: a gente ainda não tem uma vacina específica e um remédio específico, tá? É tudo teste, é tudo especulação. Mas o tratamento, quem está extremamente grave, é no ambiente hospitalar, em repouso e hidratação. Por favor, gente, tomem bastante cuidado. A gente não tá em isolamento social à toa, não é brincadeira. Levem a sério, porque pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente ama, estão correndo perigo, inclusive nós, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no chat, ou aqui no YouTube, ou lá no mural, ou no Instagram. Vocês têm várias fontes de perguntar para mim, ou para o pai Google também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O recado é: o segredo é um só. Acreditar que tudo vai dar certo, porque vai. Fique em casa, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!